Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Primeiramente eu peço perdão porque meu sotaque de português é um pouco diferente, porque eu não sou brasileiro, mas o que importa é que os irmãos entendem a palavra de Deus. Irmãos, como a Bíblia nos ordena buscar o reino de Deus, nós precisamos viver essa palavra. A Bíblia nos ordena não se preocupar sobre as coisas terrenas e buscar primeiro o reino de Deus. Precisamos realmente aplicar e viver essa palavra na nossa vida. Hoje em dia está sendo ensinado buscar as coisas terrenas, bens materiais. As orações estão sendo focadas nas coisas terrenas, bens materiais, na prosperidade, na condição financeira. A pessoa está acordando cedo na madrugada, a pessoa está indo para monte para orar, a pessoa está indo nos lugares tranquilos para orar, a pessoa está orando muito sobre as coisas terrenas. Isso é contra essa palavra, isso é contra a fé. Olha, Deus diz para viver pela fé e não se preocupar com as coisas terrenas. Mesmo assim, você tem falta de fé, ou pode ser que você é carnal. O Paulo fala que vós sois ainda carnais. Por que ele fala isso? Porque naquela época as pessoas tinham interesse nas coisas terrenas. A Bíblia diz que se você tem falta de fé, pede a Deus e Ele te dará. Aqui está escrito, buscar as coisas do céu. Mas esses tipos de orações sobre prosperidade, sobre buscar os bens materiais, mostra que você tem falta de fé e ainda você é carnal. Não importa o quanto você ora, ou se você orar na madrugada. O que importa é os tópicos, os assuntos das suas orações. Quando você tem desejo de adquirir mais as coisas, mais preocupações vêm. A Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. E você está atrás do dinheiro. Você está atrás dessas orações de aumentar seu dinheiro. A Bíblia diz que quem quer ser rico cai na tentação. E você que está atrás das orações focadas na prosperidade precisa entender disso, que a Bíblia proíbe disso. Meus irmãos, no Novo Testamento não existe nenhuma palavra, nenhum versículo que nos indica, nos fala sobre buscar as coisas materiais, para orar sobre as coisas materiais. Não existe nenhum versículo. Se você traz algum versículo, posso te dizer que são distorcidos. Eu posso te dizer e explicar o que realmente quer dizer esses versículos que falam sobre pedir alguma coisa. Irmãos, nós estamos de passagem aqui. Vive como um peregrino, uma peregrina. Imagina, você tem uma cruz pesada na sua costa. Você está passando Jordão, você está passando o deserto. Nessa situação, como você pode pensar no dinheiro? Nessa situação, como você pensar na prosperidade? Orar sobre prosperidade. O que nós precisamos orar é sobre as coisas espirituais, sobre ter Deus na nossa vida, sobre o nosso relacionamento com Deus. Precisamos seguir nosso alvo, precisamos alcançar nosso alvo, que é Jesus Cristo. Vive como um peregrino, vive como uma peregrina. Não pensa nas coisas terrenas. Como Deus prometeu que Ele vai prover tudo. Então, Ele falou. É ponto final. É igual isso, irmãos. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Nós somos filhos de Deus. E como Deus nos falou que Ele vai nos cuidar como os filhos, Ele está cuidando de nós como os filhos. Por exemplo,
você tem um filho, você é pai ou mãe, sabe o que ele necessita. Ele não precisa se preocupar sobre isso. Você sabe o que ele vai necessitar depois de um mês. Você sabe o que ele vai necessitar depois de um ano. Você sabe o que ele vai necessitar depois de 5 anos. Quando ele acorda, você sabe o que ele precisa. Quando ele dorme, você sabe o que ele precisa. Quando ele acorda, você sabe que ele precisa de comida. Quando ele tem 4 ou 5 anos, você sabe que ele precisa de escola. Quando ele está na escola, você sabe que ele precisa de marmita. Você sabe que ele precisa das coisas. Assim, nosso Pai sabe, nosso Pai Celestial sabe que a gente precisa das coisas. E Ele, como Ele prometeu, Ele nos dará. Então, não precisa preocupar sobre isso, não precisa pedir sobre isso, porque seu filho não precisa pedir as necessidades dele. Assim, nós também, como a Bíblia diz, não precisamos pedir a Ele, porque Ele já sabe. Ele diz nos buscar o reino de Deus e não essas coisas. Você não pode dizer assim que se você precisa de alguma coisa, você vai para o pai ou mãe pedir, porque eles já sabem qual é a sua necessidade. Você não precisa pedir. É negativo pensar assim. Nosso Pai sabe qual é a nossa necessidade. Agora, a necessidade e desejos carnais são coisas diferentes. E nossas necessidades, Deus vai nos prover. Mas, mais que nossa necessidade, é tudo carnal. É isso que Deus não prove. O problema é que a gente tem desejos e a gente acha que nós vamos pedir para Deus. Não é isso. Deus sabe nossa necessidade. Se você está em ministério, Ele sabe que o trabalhador é digno do seu salário. Assim, você está trabalhando na seara de Senhor e Deus sabe que você é digno do seu salário. Quer dizer que Deus vai te prover tudo que você precisa para o ministério, para manter sua casa. Então, nessa situação também, você não precisa pedir para Deus, porque Ele já sabe. E a Bíblia não concorda com isso, que você pede as coisas materiais para Deus. Irmãos, nós temos apenas uma vida, a única oportunidade de viver para Cristo, ser perseguido para Cristo, dar nosso sangue para Cristo, pregar o Evangelho, viver por isso, viver por Deus, viver por outros, viver bíblico. Precisamos ter fé, pedir fé e não nos preocupar sobre as coisas terrenas. Precisamos realmente viver esse versículo. Precisamos buscar o reino de Deus. Mude hoje os assuntos das suas orações. Pede perdão para Deus, que Deus, eu te pede as coisas materiais. Mas isso a Bíblia não ordena. A Bíblia ordena ter relacionamento com Ele. Mude suas orações. Foca nas coisas celestiais. Eu não estou falando de bênçãos. Porque qualquer benção, você não vai ficar satisfeita. Você fala para Deus que Deus, eu não quero suas bênçãos. Eu quero você, Deus. Eu quero você. Sua presença me basta. Quando você realmente vai buscar as coisas celestiais, não vai dar cocheiras no seu ouvido quando você ouvir a pregação sobre o dinheiro, ouvir a pregação sobre coisas materiais, mas vai dar nojo, porque isso não é bíblico. Quando você vai buscar as coisas celestiais, o Espírito de Deus vai trabalhar dentro de você e Ele vai te falar, olha, isso não é bíblico, quando uma pregação está sendo falada sobre as coisas materiais. Irmãos, vocês devem achar que eu estou dizendo viver na miséria. Não é isso, irmãos. Para o mundo, isso é miséria. De acordo à Bíblia, diz que se nós acreditamos em Deus apenas para bens materiais, apenas as coisas dessa terra, então somos mais do que miseráveis. Somos pior do que miseráveis. Então, miséria bíblica é miséria espiritual. Miséria bíblica é buscar as coisas terrenas. É contrário, a Bíblia é contra o mundo, os padrões do mundo. Então, miséria é essa, que estamos buscando as coisas terrenas. Essa é a miséria verdadeira, de acordo à Bíblia. Irmãos, vou dizer aqui alguns versículos que está sendo distorcido e está sendo ensinado erradamente. Por exemplo, Salmo 37:4 fala aqui: alegrai no Senhor, e Ele te dará desejo do seu coração.
Mas esse desejo, sabe qual é? Esse desejo não é seu próprio desejo. Esse desejo não é desejo carnal. A Bíblia nos fala que qual deve ser nosso desejo. A Bíblia nos dá nosso desejo. Sabe qual é esse desejo? A resposta desse desejo que a Bíblia está dizendo está na Bíblia mesmo, no Salmo 73, versículo 25. Qual é seu desejo? Vamos ler aqui. Eu vou ler 3 versões diferentes. Primeiro, Alameda, Revista e Corrigida. Quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra, não há quem eu deseje, além de ti. Numa tradução na língua de hoje. No céu, eu só tenho a ti. E se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? NVI. A quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra, nada mais desejo, além de estar junto a ti. Esse é desejo que a Bíblia está falando. Esse é desejo que o Deus está dizendo, pedir no Salmo 37, 4, que alegrai no Senhor e Ele te dará desejo do seu coração. Mas seu desejo pode ser esse desejo que a Bíblia está falando, dizer, não está falando sobre seus desejos carnais. Todas as palavras que falam sobre desejo na Bíblia, pedir o seu desejo na Bíblia, é esse desejo que a Bíblia está dizendo. Qual é o seu desejo? Coisas materiais? Ou ter Deus na sua vida? Aqui está dizendo, nada mais desejo além de estar junto a ti. Qual é o seu desejo? A partir de hoje, deseja apenas Ele e não as coisas materiais. Eu dei para vocês a palavra verdadeira. Agora, a decisão é sua. Arrepende hoje por pedir as coisas materiais. Orar sobre a prosperidade. Orar sobre bens materiais. Arrepende hoje, porque você não sabia. Você foi ensinado assim. Você foi ensinado errado. E pede a Deus. Deus, eu não quero suas bênçãos. Eu quero apenas você. Eu quero apenas sua presença. Próxima vez, quando alguém te prega sobre esse desejo, você já sabe qual é o seu desejo. O seu desejo é Salmo 73, 25, que a Bíblia diz, desejar apenas Ele e nenhuma coisa terrena. Irmãos, me desculpe, o vídeo não é muito bom. Meu português não é muito bom. Mas o que eu quero dizer é não se enganar sobre as pregações distorcidas. Deus abençoe vocês e a partir de hoje, tome uma decisão, pedir as coisas celestiais apenas, pedir a presença de Deus, pedir a correção, pedir Deus que Deus não deixa gerar nenhuma raiz dos desejos carnais no meu coração, pedir controle sobre mágoa, pedir controle sobre raiva, pedir amor para os outros, pedir ser perseguido por Ele, pedir viver como um peregrino, uma peregrina. Pede os desejos bíblicos e não carnais. Deus abençoe vocês. Amém. É igual isso, irmãos. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Nós somos filhos de Deus. E como Deus nos falou que Ele vai nos cuidar como os filhos, Ele está cuidando de nós como os filhos. Por exemplo, você tem um filho, você é pai ou mãe, sabe o que ele necessita. Ele não precisa se preocupar sobre isso. Você sabe o que ele vai necessitar depois de um mês. Você sabe o que ele vai necessitar depois de um ano. Você sabe o que ele vai necessitar depois de 5 anos. Quando ele acorda, você sabe o que ele precisa. Quando ele dorme, você sabe o que ele precisa. Quando ele acorda, você sabe que ele precisa de comida. Quando ele tem 4 ou 5 anos, você sabe que ele precisa de escola. Quando ele está na escola, você sabe que ele precisa de marmita. Você sabe que ele precisa das coisas. Assim, nosso Pai sabe, nosso Pai Celestial sabe que a gente precisa das coisas. E Ele, como Ele prometeu, Ele nos dará.
Então, não precisa preocupar sobre isso, não precisa pedir sobre isso, porque seu filho não precisa pedir as necessidades dele. Assim, nós também, como a Bíblia diz, não precisamos pedir a Ele, porque Ele já sabe. Ele diz nos buscar o reino de Deus e não essas coisas. Você não pode dizer assim que se você precisar de alguma coisa, você vai para o pai ou mãe pedir, porque eles já sabem qual é a sua necessidade. Você não precisa pedir. É negativo pensar assim. Nosso pai sabe qual é a nossa necessidade. Agora, a necessidade e desejos carnais são coisas diferentes. E nossas necessidades, Deus vai nos prover. Mas, mais que nossa necessidade, é tudo carnal. É isso que Deus não prove. O problema é que a gente tem desejos e a gente acha que nós vamos pedir para Deus. Não é isso. Deus sabe nossa necessidade. Se você está em ministério, Ele sabe que o trabalhador é digno do seu salário. Assim, você está trabalhando na seara de Senhor e Deus sabe que você é digno do seu salário. Quer dizer que Deus vai te prover tudo que você precisa para o ministério, para manter sua casa. Então, nessa situação também, você não precisa pedir para Deus, não precisa orar para Deus, porque Ele já sabe e a Bíblia não concorda com isso, que você pede as coisas materiais para Deus.